confira quais foram as maiores pandemias do mundo. No começo de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou como pandemia o surto do coronavírus. Uma pandemia é considerada quando uma doença infecciosa e muito contagiosa se espalha por uma grande região geográfica, por exemplo, 2, 3 ou todos os continentes do mundo, gerando uma verdadeira catástrofe. Pensando nisso, resolvemos separar nesse vídeo quais foram as maiores pandemias do mundo. Assista até o fim, pois tenho certeza que esse conteúdo é muito interessante para você. Já aproveita, deixa seu like nesse vídeo para ajudar esse canal a crescer. Com isso conseguimos trazer mais conteúdos como este por aqui. 7. Peste bubônica ou peste negra. Quem vê as lindas paisagens europeias atualmente não imagina que no século XIV as cidades eram grandes palcos de uma tragédia tremenda. Ratos e pulgas faziam a festa e tomavam as ruas da Europa por causa da sujeira e da falta de saneamento básico. Inclusive, era muito comum observar pessoas jogando suas próprias fezes na rua. E foi em meio a esse cenário horroroso que a peste negra tomou conta das ruas europeias. Em resumo, essa doença é provocada pela bactéria Yersinia pestis e transmitida aos humanos por pulgas de roedores contaminados. O surto aconteceu de 1347 a 1353 e matou cerca de 25 milhões de pessoas. No entanto, na época, os ratos passaram despercebidos e não eram suspeitos. Afinal, os médicos achavam que a bactéria vinha da decomposição de qualquer matéria orgânica. Sendo assim, por um tempo acreditaram que a doença se espalhava pelo ar envenenado. Por isso, os médicos usavam roupas que cobriam totalmente seus corpos e também utilizavam uma máscara com um bico gigante na ponta, com 2 buracos para conseguir respirar. 6. AIDS, HIV. A sigla significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, e essa doença foi responsável por cerca de 20 milhões de mortes em 1980, incluindo os famosos Fred Mercury, Renato Russo e Cazuza. Em resumo, a AIDS é causada pelo vírus HIV, que prejudica todo o sistema imunológico, atacando os linfócitos TCD4, que é fundamental para as defesas do organismo. Sua transmissão ocorre principalmente nas relações sexuais e também pela transmissão sanguínea, como o uso de drogas injetáveis, por exemplo. Além disso, grávidas contaminadas podem transmitir para seus filhos durante a gestação. Até hoje, não há uma cura para essa doença, e os pacientes controlam os sintomas com remédios que ajudam a fortalecer o sistema imunológico. Sendo assim, a expectativa de vida das pessoas com AIDS aumentou muito. 5. Cólera. Infelizmente, a cólera é uma doença com grandes surtos durante os séculos e ainda não foi erradicada. Atualmente, atinge lugares onde o saneamento é precário. Um dos maiores surtos aconteceu no século XIX, mais especificamente entre 1817 e 1824, e matou aproximadamente 30 mil pessoas em todo o mundo. Além disso, o vírus é o vibrião colérico, que causa diarreia, vômito, náuseas e dores abdominais fortes. 4. Gripe espanhola. Sem dúvidas, a gripe espanhola foi uma das maiores pandemias da história da humanidade, que atingiu a população em 1918, no final da Primeira Grande Guerra Mundial, e se arrastou até 1920. A doença recebeu esse nome pois a Espanha foi um dos países mais afetados no início do surto. Influenza é o nome atribuído ao vírus que infectou cerca de 500 milhões de pessoas no mundo e que matou entre 20 a 40 milhões de pessoas. Além disso, uma variação desse vírus voltou a atingir a população em 2009 e ficou conhecido como H1N1, que provavelmente você já conhece. 3. Varíola. Em resumo, a varíola é uma doença causada pelo vírus Orthopoxvirus vírus variolae, com sintomas muito parecidos com o da gripe comum, como febre e dores no corpo, somadas a vômitos e úlceras cutâneas, ou seja, lesões na pele. Alguns surtos de varíola aconteceram, o que torna uma das maiores pandemias da história da humanidade. O primeiro aconteceu em 430 a.C. na Grécia, e há uma estimativa de que 1/3 da população morreu. Mais tarde, a doença atingiu o continente americano, e somente no século XVIII que a doença começa a ser controlada, a partir da vacina criada por Edward Jenner. Felizmente, a doença foi erradicada na década de 80 após matar mais de 300 milhões de pessoas. 2. Tuberculose. Você já deve ter ouvido falar sobre o surto de tuberculose que aconteceu de 1850 a 1950, matando cerca de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Bem, foi no século XIX que a tuberculose começou a atingir uma grande parcela da população mundial, e é causada pela bactéria chamada bacilo de Koch, ou tísica pulmonar, e afeta os pulmões, causando sintomas graves de insuficiência respiratória. Porém, a doença também pode atingir outros órgãos, como ossos e a pele, por exemplo. Quando são contaminadas, as pessoas começam a ter crises de tosse aguda com sangue e pus. Embora seja uma doença controlada, ela continua a atingir alguns países, e o Brasil entra nessa lista. Número 1. Coronavírus. Infelizmente, até a data de hoje, ainda estamos vivendo o grande surto do coronavírus, ou Covid-19. Trata-se de uma das maiores pandemias do mundo, que começou a atingir
atingir a população mundial no final de 2019 e está se arrastando até o momento presente deste vídeo, em 2021, e já matou cerca de 2.589.638 pessoas, dado de março de 2021. O coronavírus causa a doença Covid-19 e foi identificado como SARS-CoV-2. Essa sigla significa Síndrome Respiratória Aguda Grave e foi identificada primeiramente na China e avançou para todos os continentes. Além disso, a doença ataca os pulmões, levando os doentes a graves quadros de insuficiência respiratória que pode levar à morte. As vacinas começaram a ser distribuídas, mas ainda há um longo percurso pela frente. Por fim, o que achou desse vídeo? Deixe nos comentários se esse conteúdo foi útil para você. Aproveite para compartilhar esse conteúdo com seus amigos nas redes sociais. Além disso, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo vídeo.